nome é Breno Berdan. Eu sou proponente do projeto Mudei Tudo, como adaptar textos para teatro. Esse projeto foi aprovado na Lei de Incentivo Municipal de Paranaguá, Cultura na Rede da Secultur, e ele está sendo filmado no dia 23 de maio de 2021. Eu iniciei meus trabalhos com teatro no ano de 2004, na cidade de Matinhos, mas depois disso eu viajei por grande parte do estado do Paraná, fiz apresentações também no estado de Santa Catarina, de São Paulo, e no ano de 2013 fundei a CIA Cultural Rainha Maçã, ao qual trabalho até hoje. A minha experiência na área de dramaturgia iniciou no ano de 2012, quando eu me vi na vontade de montar um espetáculo, e para não ter problemas com direitos autorais, eu resolvi escrever um espetáculo que foi O Padre e o Bêbado, meu primeiro texto de teatro, meu primeiro texto dramatúrgico. Esse espetáculo eu consegui fazer sua estreia no ano seguinte, em 2013, lá em Matinhos também, e depois eu rodei o litoral do Paraná e Curitiba com esse espetáculo. Fiquei em cartaz com ele durante 3 anos, e logo em seguida eu tive a oportunidade de fazer a oficina de dramaturgia pelo SESI, no Raquel Costa, isso no ano de 2014, onde me abriu os horizontes sobre a escrita teatral. Anos mais tarde, fiz uma oficina de dramaturgias lá no Festival de Inverno em Antonina, com o Lohan, que é atual diretor da sede de teatro da UFPR em Curitiba. Mas eu falei tanto dramaturgia, 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 mas o que quer dizer dramaturgia? Numa tradução livre do grego, dramaturgia significa a escrita de peças de teatro. Porém, isso é lógico que é uma tradução livre, porque drama significa ação ou peça. Liturgia, que vem de torgos, significa fazer, escrever, criar. Daí veio o termo dramaturgia. Mas desde que o teatro foi ressignificado na Grécia, houve várias modificações aí nesse ofício. E a dramaturgia, além desse ato de criar textos, também pode ser o ato de adaptar textos para teatro, seja textos que já existem, que são escritos para teatro, seja uma literatura mais romântica, ou até mesmo um fato da vida real, ou até mesmo uma notícia de jornal, alguma poesia. Isso também entra em dramaturgia, quando é transportado para o teatro. Mas a dúvida maior é por onde começar. Primeiro você tem que se perguntar por que você precisa de uma peça de teatro? Para que você precisa montar um espetáculo? Você tem que ter um objetivo. Ah, eu quero montar um espetáculo para apresentar em escolas da rede pública. Isso é um exemplo que eu estou dando. E aí você já tem a pergunta, para quem? Quando você vai fazer uma adaptação, pegar um texto já existente, você tem que pensar em coisas como, por exemplo, para quê? Ou seja, você precisa fazer essa adaptação ou o texto já está bom do jeito que ele foi escrito? Quando você tem uma resposta para quê, pode ser assim: eu quero transportar esse texto de uma maneira que o público compreenda melhor. Às vezes é um texto em outra língua, de uma outra cultura, que não é tão fácil de ser compreendido, ou até mesmo porque você quer fazer uma adaptação, tirar um pouquinho algumas coisas, diminuir os personagens. Ah, eu não tenho tantos atores à disposição para esse espetáculo, então eu vou diminuir a quantidade de personagens, vou fazer unir personagens, vou suprimir alguns, vou tirar. Ou se não, eu tenho um elenco maior do que a quantidade de personagens, eu vou aumentar personagens, vou dividir as falas desses personagens são muito extensas, vão dividir para 2 personagens, ao invés de ser só um. Outras perguntas que você também deve fazer, mas aí uma parte mais prática, dizendo sobre a história mesmo, é onde e quando. Isso se referindo à época e o local ao qual está sendo feita esse espetáculo. O local onde a peça se passa. A peça original, vamos supor, Otelo. É uma peça que se passa no século XV na Europa. Você quer fazer uma adaptação para as pessoas se identificarem mais. Então você vai trazer para a atualidade ou para os anos 90, que é mais próximo, anos 80, que isso está muito na moda, fazer adaptações dos anos 80. O pessoal tem uma certa nostalgia com essa época. E você vai colocar esse espetáculo, ao invés de ser na Europa, vai colocar no Rio de Janeiro. Como foi o caso de uma adaptação no Rio de Janeiro chamada Otelo da Portela.
Ou você simplesmente você quer tirar, não, a peça ela se passa na África e eu quero adaptar ela para ela se passar na Ásia. Também é uma possibilidade. Aí vai das suas intenções com essa adaptação. Até o momento talvez você tenha entendido, mas talvez ainda esteja com algumas dúvidas. E deve estar se perguntando por que esse local que eu estou filmando? Porque o exemplo prático que eu vou dar para vocês tem tudo a ver onde eu estou. Eu estou na Ilha dos Valadares, eu estou no Mar de Lá. Vocês podem ver aqui, ó, essa beleza natural aqui de Paranaguá, o barco, a outra ilha. Qual que é o nome daquela ilha? A Ilha do Caribe. Aquele, né? Super caiçara, não sabe nem o nome da ilha que tem logo depois da Ilha dos Valadares. Mas assim, o exemplo que eu vou dar é do espetáculo Quem Casa Quer Casa. O texto original foi escrito por Martins Pena e se passa no Rio de Janeiro do século XIX. Em 2018 para 2019, eu fiz uma adaptação desse texto, para ele se passar na Ilha dos Valadares, na atualidade, transportando todos os personagens, as críticas sociais que tem dentro do espetáculo, que é uma comédia, mas muito crítica, para uma realidade mais próxima do público que eu iria apresentar. Eu estava pensando em conquistar, em trazer esse espetáculo para a comunidade parnanguara, para o pessoal aqui do litoral do Paraná se identificar. Tanto as gírias, os costumes, a questão estética do espetáculo, transportar para a nossa realidade do litoral do Paraná. E uma das coisas que eu fiz no espetáculo foi suprimir alguns personagens, porque tinha vários personagens que apareciam em apenas uma cena e tinham uma fala, duas. Então, ao invés de ter 5 filhos, eu fiz ter só 2. Ao invés de aparecer mesmo o padre, eu fiz as falas do padre serem feitas pelo pai da família, porque na peça original ele é muito religioso da religião católica. Mas ao invés de eu usar o catolicismo, eu usei as religiões protestantes, evangélicas. Ou seja, ao invés de ser um pastor, ao invés de ser um padre, é um pastor, o personagem que tem muita amizade com o pai da família. E também a questão dos empregados, que na peça original tem mais de um servo. E como eles apareciam, cada um tinha uma fala ou outra durante o decorrer do espetáculo, eu resolvi suprimir em apenas um personagem. Isso foi uma decisão que eu tive também pela quantidade de elenco que eu tinha. Eu queria um espetáculo com menos personagens, então eu ia ter que ter 20 atores para poder fazer o espetáculo. E eu consegui montar o espetáculo com apenas 8 atores, que era esse servo, o Eloy, aí o pai, a mãe, os 2 filhos, a nora, o genro e o pai da nora e do genro, ou seja, 8 personagens consegui fazer com essa adaptação. E então eu acredito que vocês tenham compreendido agora qual é a importância de fazer uma adaptação de teatro. Uma adaptação de um texto de teatro. Você tem que ter um objetivo. Se a peça, como está escrita, já é o jeito que você quer montar, então monte daquele jeito mesmo. Mas caso você queira trazer uma crítica, alguma informação, alguma mensagem no espetáculo, só que esse espetáculo ele está fora de tempo, ou porque ele tem algumas falas preconceituosas, misóginas, palavras que não cabem mais no século XXI, então você faz a sua adaptação. Que nem você vai pegar espetáculos assim que no original tem um cunho muito racista, que fala mal de escravos. Pegar, por exemplo, a obra do Monteiro Lobato. Se for para readaptar o texto do Monteiro Lobato, ele tinha que ser muito modificado. Seja o Sítio Pica-Pau Amarelo ou qualquer uma das outras obras dele, porque ele tinha um discurso altamente racista. Então a adaptação ela serve para trazer novas significâncias para o texto já existente. Eu queria agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Continuem acompanhando aqui os outros vídeos dos outros projetos aqui do Cultura na Rede, no site da Secultur. E Logum Edebo Sifuó. Axé.